Será que a frequência cardíaca importa durante o treino? Hoje muita gente tem relógio esportivo que mede a frequência cardíaca o tempo todo. Alguns deles até já classificam em zona, te dizendo se você está no aquecimento ou no ritmo de VO2. Mas será que a frequência cardíaca é uma boa métrica para atividade física? Não é uma métrica muito usada nos esportes. Muita gente usa pace e ritmo e deixa de lado a frequência cardíaca. Quando é que ela é importante? Como é que eu sei exatamente as minhas zonas sem ter que ir para um teste de laboratório? Tudo isso e muito mais sobre frequência cardíaca eu falo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre-docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. A gente tá aí rumo aos 100 mil inscritos aqui no Fala Lu e eu quero pedir ajuda de vocês que já curtem o nosso conteúdo para que compartilhem com os amigos e tentem trazer mais gente para conhecer o canal e descobrir um monte de vídeos muito bacanas. Eu tenho certeza que pode ajudar a mudar a vida de muita gente. Quem quiser também um conteúdo mais curto, minha vida, meu dia a dia, me segue também lá no Instagram. A frequência cardíaca é um parâmetro que está cada vez mais disponível para quem se exercita, mas ainda hoje ela é mal e subutilizada. Hoje a gente vai falar dessa métrica tão útil e importante, te dando todas as ferramentas que você precisa para usá-la a seu favor. O legal é que esse vídeo vai agregar tanto para um iniciante no esporte, até para experts querendo ganhar performance. Então eu te sugiro ficar até o final porque você vai se surpreender. Muita gente subestima a utilidade da frequência cardíaca, principalmente na comunidade de esportes de endurance. Quem aí nunca ouviu falar a seguinte frase: a frequência cardíaca não é muito útil porque ela é muito variável. Nesse vídeo eu quero te mostrar alguns contrapontos a esse argumento e mostrar as principais razões pela qual a frequência cardíaca é sim muito útil. Além disso, eu vou trazer alguns conceitos básicos para que você meça da forma correta, identifique suas zonas da forma correta, para que ela te ajude a treinar melhor, a fazer com que você ganhe performance e que você tenha uma métrica de qualidade bacana e que vai dizer muito sobre o seu corpo. Vamos lá, em primeiro lugar, você precisa entender que frequência cardíaca é uma medida de carga interna, ou seja, fala sobre o seu corpo, o quão duro aquele treino está sendo para o seu organismo, para o quanto ele está trabalhando. Se a gente usar uma analogia em relação a um carro, né? Se você está dirigindo a 60 km por hora numa estrada plana, mas o motor tá girando alto, fazendo aquele barulho que você consegue ouvir e incomoda, ou às vezes até mostrando ali no painel. Você vai perceber que tem algo estranho e vai parar para verificar. Isso vale também se, por exemplo, o seu motor não conseguir ultrapassar algumas rotações acima e ficar preso numa rotação baixa. Não importa o que você faça, você também vai identificar que seu carro tá com problema. A frequência cardíaca é um dado como esse. Ela consegue mostrar que o motor do seu corpo, o seu coração, pode ou não estar funcionando da maneira como deveria. E sim, a frequência cardíaca deve ser variável, né? A gente tem a nossa frequência cardíaca de repouso e aí para cada nível de atividade física a gente tem valores diferentes. E essa variação e essa capacidade de variar é o que diz para nós sobre o funcionamento bom do nosso motor, do mesmo jeito que as rotações dizem em relação ao carro. Se a frequência cardíaca é carga interna, o que seria a carga externa num treino? A carga externa, velocidade ou potência, é muito importante, mas sem uma métrica de carga interna, a gente não consegue quantificar o custo dessa carga externa, ou seja, por quanto tempo será que a gente consegue correr naquela velocidade? Vamos fazer uma analogia de novo com o carro. Se você dirige numa estrada que teoricamente não tem limite de velocidade, você pode ir o quão rápido quiser. Você está a 160 km por hora, você vai estar consumindo 3 vezes mais gasolina do que se você tiver a 100 km por hora. O seu tanque de combustível vai acabar mais rápido. Se você optar então a correr a 160 km, você tem que considerar esse custo, esse consumo de gasolina, para entender até onde você vai conseguir ir. O mesmo vale em relação, por exemplo, à corrida e à frequência cardíaca. Você conhecendo o seu corpo e suas zonas de frequência cardíaca, você sabe o quão forte você vai conseguir treinar baseado nos ritmos e na frequência cardíaca e o quão sustentável é esse treino. Então você vai entender, por exemplo, que se você estiver numa zona 2 de frequência cardíaca, e daqui a pouco eu vou te explicar como é que você calcula essa zona 2, você provavelmente vai conseguir ficar bastante tempo fazendo aquele ritmo. Em compensação, se você estiver numa zona 5, você vai ficar poucos minutos, porque o custo é muito alto e rapidamente você vai ter que parar ou diminuir o ritmo.
você vai ficar sem combustível muito rápido. Muitas vezes, nosso ego, por querer fazer grandes corridas, treinos incríveis, faz com que a gente pague um preço muito alto, que a gente gaste um absurdo de gasolina para aderir às metas de potência ou de ritmo que muitas vezes nosso treinador ou uma planilha colocou ali no papel. Mas um atleta sábio considera o pace, o ritmo, mas também a frequência cardíaca e a sensação de esforço, o famoso RPE. E a gente vai te ajudar agora trazendo algumas informações bem importantes de como usar a frequência cardíaca nesse sentido. Bom, então a gente já viu que a frequência cardíaca é uma métrica de carga interna e ela sofre influência da carga externa, mas de outros parâmetros internos. A gente sabe que a frequência cardíaca, tanto em repouso quanto em exercício, vai ter variações dependendo de algumas características individuais, e as principais são idade, então quanto mais jovem, mais alta a frequência cardíaca, mas também peso, sexo e nível de condicionamento físico. A frequência cardíaca em repouso é mais baixa quanto melhor condicionada for a pessoa. Um dos grandes argumentos das pessoas que não querem ou desmerecem o uso da frequência cardíaca é que no próprio indivíduo a frequência cardíaca pode variar muito de um dia para o outro, dependendo da temperatura, do estresse, da noite mal dormida. Isso até faz sentido, mas será que a frequência cardíaca muda mais do que as outras métricas internas que a gente usa no esporte? Quais são as outras métricas internas que a gente tem? A mais clássica é a sensação de esforço, que muito técnico usa para prescrever treino. Então ele coloca entre leve, confortável, moderado, forte e muito forte. Então muito treinador coloca para você sentir como é que você tá e usar esse parâmetro como o seu parâmetro de treino. Para alguns treinadores, hoje já é utilizado a medida do lactato, mas aí você precisa de um aparelhinho que mede o lactato em tempo real e é uma métrica também de carga interna, seu nível de lactato. Agora vamos pensar, você está doente. Você acha que as outras métricas internas alternam ou não? Pensa na sensação de esforço, que é uma que está mais acessível. Quando você está com uma gripe forte, como é que fica a tua sensação de esforço? A minha, por exemplo, para sair do sofá e ir no banheiro já é como se eu estivesse fazendo um treino moderado. As métricas internas também sofrem impacto dessas alterações que a gente tem do ponto de vista individual. Mas não sou eu que estou dizendo isso não. Tem um estudo muito bem feito que foi publicado ano passado que mediu dia a dia esses parâmetros de métricas para ver o quanto eles variam. Eles pegaram 20 pessoas e fizeram testes em laboratório por 9 semanas. E aí o que eles encontraram? A variação média diária para cada uma dessas métricas. E como eles fizeram teste com o ergo espirométrico, eles tinham mais métricas até do que a gente tem ali no dia a dia. A variação de VO2 máximo foi de 2,8%. O lactato variou 18%. Já o tempo máximo até a exaustão variou 5%. E a sensação de esforço e a frequência cardíaca variaram só 1,1%. Quando eles estavam no momento de teste submáximo, ou seja, naquele momento do teste ergoespirométrico onde a pessoa está chegando no limite, o VO2 variou de um dia para o outro quase 4%, o lactato 15%, a sensação de esforço 6%, enquanto a frequência cardíaca foi a que menos variou, só 2%. Quando a pessoa estava ali na esteira, chegando no seu limite, no momento máximo, e o pesquisador perguntou para ela, como é que está a sua sensação de esforço? De 0 a 20. De um dia para o outro, essa variação, tá 18, tá 19, variou 5%. Já a frequência cardíaca estava lá perto dos seus 170, 180, com uma variação mínima de 2%. Ou seja, foi o que menos variou em testes diários feitos por 9 semanas. Como medir a frequência cardíaca na atividade física? O jeito mais fácil é através de sensores. Hoje a gente tem sensor óptico de pulso, que são os usados pelos relógios. Eles usam luz LED, que vai refratar o movimento do sangue debaixo da pele, e isso é um dado de frequência cardíaca. A gente tem as cintas torácicas, que antigamente era o que todo mundo usava e está sendo substituído por muita gente pelo relógio, e elas medem a frequência cardíaca por meio de um eletrocardiograma simplificado. A gente já tem hoje também cintas utilizadas no braço, que também usam refração, e o mesmo modelo que é utilizado por esses anéis, que também medem frequência cardíaca em tempo real, e tudo isso pode ser sintonizado com seu relógio ou seu celular. E como é que você faz para definir suas zonas de frequência cardíaca? O jeito específico, correto e único que mede de forma exata é através de um teste ergoespirométrico ou de lactato, feito num laboratório de fisiologia.
Mas muita gente ainda não conseguiu fazer o teste ou não tem condições de fazer um teste, dá para fazer um cálculo utilizando fórmulas. A mais simples, mas que é a mais imprecisa, é a fórmula de Fox, que calcula a sua frequência cardíaca máxima fazendo a seguinte conta: 220 menos a sua idade. E aí cada faixa vai ser calculada em uma porcentagem dessa frequência cardíaca máxima. Para pessoas destreinadas, tem a fórmula de Sheffield, que considera a frequência cardíaca máxima é igual a 205 menos a idade vezes 0,42. Então, é um pouquinho maior do que para quem treina. Agora, tem uma fórmula um pouco mais precisa, que é de Carvonen, que considera a frequência cardíaca máxima, mas também a de repouso, porque a de repouso é um bom indicador de condicionamento físico. É uma fórmula mais complicadinha. Frequência cardíaca máxima menos a de repouso, medida depois de 5 minutos deitado, vai dar a frequência cardíaca de reserva. E essa frequência cardíaca de reserva que é utilizada com essa fórmula que eu coloco aqui para vocês para calcular as zonas de treino. Vou deixar no link aqui da descrição um site que você coloca sua medida de frequência cardíaca máxima e de repouso e ele já dá bonitinho para você todas as suas zonas, para você não ter que fazer o cálculo aí na mão se você não quiser. Basicamente, esses sistemas dividem em 5 zonas de frequência cardíaca. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A zona 1 é 50 a 60% da frequência cardíaca máxima. Ela é frequentemente chamada de zona de aquecimento. Nesse ponto, quase 85% das calorias que você está queimando vem da gordura. Não quer dizer que é a zona que você mais queima gordura, porque você está queimando menos calorias nessa zona do que em zonas mais altas, mas é uma maior porcentagem de queima de gordura. A zona 2 é 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. Ela é chamada de zona aeróbica ou de endurance. 65% mais ou menos das calorias nesse momento são de gordura e o resto já é de glicose. E nessa zona você consegue manter uma conversa, mas já está sentindo o coração ali acelerado. Zona 3, 70 a 80% da frequência cardíaca. Ela é chamada também de tempo, ou de limiar. E aí, só 45% da caloria vem da queima de gordura e o resto de carboidrato. E é uma zona já que começa a sentir um esforço. Zona 4, 80 a 90% de frequência cardíaca máxima. Ela é chamada de limiar de lactato. É onde está o seu famoso L2. E aí, você não queima mais gordura, você está usando só a glicose como combustível. E é difícil falar, você consegue soltar umas palavras, mas não consegue falar uma frase inteira. Por fim, zona 5, acima de 90% da frequência cardíaca máxima, e isso já começa a ter metabolismo anaeróbico, é também chamada de zona de VO2 máximo, e aí você não consegue falar mais nada e você nem consegue se manter nessa zona por mais do que alguns minutos, dependendo aí do seu condicionamento anaeróbico. Quais seriam, então, os benefícios de treinar com frequência cardíaca? A frequência cardíaca é particularmente interessante para treinos em Z1 e Z2, porque nessas zonas, essa estimativa da frequência cardíaca, inclusive feita por essas fórmulas, sem o teste lá no laboratório, são mais precisas. Por exemplo, uma pessoa que começa a correr e a frequência cardíaca rapidamente ultrapassa os valores que ela calculou de Z2 para ela. Muito provavelmente, ela tá com um sistema aeróbico pouco desenvolvido. A gente tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre isso e dá dicas de como melhorar nesse caso, para que a pessoa consiga fazer o treinamento em Z2. Um aspecto interessante é ir treinando o seu sistema aeróbico de forma que a cada treino, para a mesma frequência cardíaca, você vai ficando cada vez mais rápido. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem considerando o meu caso. Então, a minha frequência cardíaca média ali de Z2 é 140 batimentos por minuto. Hoje eu saio para correr e fico controlando a frequência cardíaca para que ela fique entre 138 a 140. E eu corro num pace de 5,30. Conforme eu for treinando e melhorando o meu condicionamento aeróbico, o que vai acontecer? Fazendo esse mesmo treino, nessa mesma faixa de frequência cardíaca que para mim, meu cálculo de zonas, é um Z2, o meu ritmo vai ficar cada vez mais rápido. Então, se tudo der certo, daqui um mês eu vou fazer o mesmo treino correndo a 4,50 e o meu coração vai estar bonitinho lá a 140 batimentos por minuto. Continuo treinando em Z2, o que melhorou foi o meu condicionamento aeróbico. Outro jeito bem legal de usar a frequência cardíaca no treino é para evitar que você corra mais forte do que deveria nos treinos que devem ser treinos fáceis, que devem ser treinos regenerativos, treinos em Z1 e Z2,
treinos de recuperação. Então você bota o limite da frequência cardíaca calculado para a zona 2 e tem ele como meta para que você não se empolgue, não saia correndo com um amigo e faça o treino diferente do que é o programado, do que é o objetivo do seu treino. Vamos fechar então esse vídeo sobre frequência cardíaca com o nosso resumo Fala Lu. Compreender as zonas de frequência cardíaca e aplicar esse conhecimento no seu treinamento pode melhorar o seu desempenho. Monitorar a frequência cardíaca durante os treinos e aí ajustar os seus esforços de acordo com as zonas de frequência cardíaca pode fazer com que você atinja objetivos específicos. Por exemplo, melhorar seu condicionamento aeróbico fazendo treinos em Z2 ou melhorar seu VO2 máximo fazendo treinos em Z5. Conhecendo então a zona e usando esse número, você vai fazer o treino da forma correta. Conheça seus limiares. Se possível, faça o teste ergospirométrico, se não, use esses cálculos aproximados e aproveite a frequência cardíaca sempre a seu favor. Quero ver aí quem já está usando frequência cardíaca e como é que vocês medem, quem já está usando o relógio, quem ainda usa fita. A fita tem muito problema, tem muita gente que machuca, né, que ela tem um atrito, então o relógio vem sendo uma alternativa boa porque eles estão ficando cada vez mais precisos. Os primeiros modelos marcavam meio errado e hoje são super precisos, então quero que vocês comentem aí quem está usando. É isso aí e até o próximo vídeo.